Bom dia, meus irmãos em Cristo, graça e paz. Hoje estou aqui mais uma vez para trazer um conforto por meio da palavra de Deus nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Meus irmãos, a dor é grande, temos perdido muitas pessoas de nossa convivência. Ontem mesmo eu senti a perda de um amigo meu, estou sentindo a dor pela família dele, que é a que ficou. Também soube da notícia de uma tia minha, irmã de meu pai, que está acometida pelo Covid. Ela já tem 80 e poucos anos, enfim. São dores, são notícias tristes que nós recebemos, né? Mas nós temos que encontrar um conforto, e esse conforto somente na palavra de Deus. E eu trago aqui para os irmãos, em Atos capítulo 16, versículos 16 a 33, uma mensagem de conforto em meio ao sofrimento. Diz assim a palavra do Senhor: a cura de uma jovem adivinhadora. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-lhe as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões e os açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Meus irmãos, aqui nós temos 4 verdades a serem ditas nesse momento tão difícil na vida do apóstolo Paulo e de Silas. O primeiro ponto aqui, primeira verdade, é que a vida cristã é uma luta constante. Todo cristão, a partir do momento que ele é convertido ao Senhor, a partir daquele momento ele passa por um desafio. E esse desafio vai ser durante toda a sua vida. Diversas perseguições, diversas lutas são realizadas pelo cristão. E aqui a primeira luta é contra as forças ocultas do mal, né? Nós vemos no versículo 16 e 17 que o apóstolo Paulo e Silas, quando estavam a caminho para a oração, uma jovem adivinhadora estava constantemente ali seguindo aos dois e dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E assim várias vezes. E chegou um momento que Paulo chamou a atenção dela, ou melhor, chamou a atenção do demônio que estava tomando conta, do espírito que estava tomando conta daquela jovem, e ali o expulsou. Ou seja, ali era uma pessoa sendo usada pelo maligno para afrontar Paulo e Silas como cristãos.
E uma segunda luta que nós temos também é contra a ganância do homem e os costumes da sociedade mundana, né? E naquele momento, lá nos versículos 19 e 20, nós vemos que homens romanos, eles foram afrontados porque alguns dependiam dessa adivinhadora e se viram no prejuízo, vamos dizer assim, né? E chegaram ao ponto até de levar Paulo e Silas aos pretores, como diz a palavra do Senhor, e ali criaram histórias, mentiras, para que eles fossem presos. E naquele momento ali, nós vimos que eles passaram por situações adversas, né? E aqui eu chamo a atenção para o cristianismo. O cristianismo, ele afronta a sociedade, né? O cristianismo, ele mostra do quão mal existe na sociedade. É por isso que ele é tão afrontado, por isso que o cristianismo afronta tanto a sociedade. Por isso que nós cristãos afrontamos aqueles que não conhecem a Cristo como Salvador, que ainda estão perdidos ali em meio ao mundanismo, em meio ao pecado. O segundo ponto é que a vida cristã é marcada pelo sofrimento. Isso é uma verdade. O cristão, ele passa por sofrimentos em sua vida. O sofrimento na vida do cristão só vai acabar quando ele estiver na glória do Senhor. E aqui nos versículos 22, 23 e 24, nós vemos isso acontecendo na vida desses servos do Senhor. Muitas vezes, pela violência física, se faz presente o sofrimento. Lá no versículo 22, nós lemos: levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E muitas vezes também pelo próprio cárcere. Muitos cristãos são presos por pregar o Evangelho, né? Hoje, aqui em nosso país, graças a Deus, nós temos liberdade, mas tem países aí afora que cristãos são açoitados, mesmo são mesmo mortos, né? E até presos ao cárcere. E muitas vezes tudo isso faz com que esses cristãos eles passem por situações extremas, né? E quem é que vai nos tirar, nos fortalecer nesse momento em meio a essas situações extremas? Aí vem um terceiro ponto a ser discutido aqui. O sofrimento não impede o cristão de adorar a Deus com alegria, né? Porque o cristão, ele sabe que existe uma força maior, existe um Deus poderoso, né? Deus que se fez homem por meio de Jesus Cristo, habitou entre nós, né? E hoje está em meio de nós, por meio do Espírito Santo, nos fortalecendo nessa batalha, nessa luta, nesse sofrimento diário. E aqui no versículo 25, nós vemos que o apóstolo Paulo e Silas, eles estavam encarcerados, presos, tinham apanhado, mas estavam alegres, felizes. Que diz assim a palavra do Senhor: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. E aqui nós vemos simplesmente esses homens em meio a esse sofrimento, mas fazendo algo que todo cristão tem que fazer, mesmo diante da dor. Todos nós estamos passando por situações difíceis nesse momento. E onde nós buscamos o nosso fortalecimento? Em Deus. Então, somente adorando a Deus. E diz aqui a palavra do Senhor que eles estavam aqui orando e cantando louvores ao Senhor, né? Então, essa alegria independe das circunstâncias externas. Olha que maravilha! A alegria do cristão, mesmo em meio às tribulações, é independente das adversidades, né? Das circunstâncias externas. E o sofrimento não pode destruir nossa paz e nossa alegria. Apesar da dor está presente em nossas vidas, mas nós não podemos fazer com que a paz e a nossa alegria em Cristo possa sumir, enfraquecer a nossa fé, em outras palavras. E aqui a paz e a alegria dependem da graça de Deus. Por isso que Paulo e Silas estavam adorando ao Senhor, orando e louvando ao Senhor, porque a graça de Deus estava sobre eles. Então, busquemos a graça do Senhor para que nos fortaleça nesse momento tão difícil. E, finalmente, um quarto e último ponto é que Deus responde em meio ao sofrimento do cristão. No versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: de repente sobreveio o tamanho de um terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. E lá no versículo 32 diz:
e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Aqui nós vemos dois momentos onde, naquelas orações, naquele louvor, o Senhor respondeu. A resposta do Senhor vem para um propósito maior, segundo a vontade de Deus. E aqui veio para um propósito maior naquele momento. As cadeias foram libertas, o carcereiro chegou ali, ficou desesperado, quis cometer suicídio, que era um custo naquela época, nessa circunstância. Mas Paulo diz, calma, não faça isso, não destrua a sua vida, né? E no final nós vemos aqui que o carcereiro rendeu-se aos pés do Senhor e acabou ouvindo a pregação da palavra do Senhor por esses servos de Deus, e assim foi convertido ele e a sua casa. Então, a resposta de Deus em meu sofrimento sempre é para um propósito maior e depende da vontade de Deus. E aqui, muitas vezes, o sofrimento é uma porta aberta para alcançar almas perdidas. O sofrimento desses dois homens abriu portas para alcançar essas almas perdidas, a do carcereiro e da sua família. Que nós, nessa dor que nós estamos passando, um momento tão difícil, nós busquemos a graça do Senhor em nossas vidas. E nós entendamos que o propósito maior de Deus é glorificar o nome dEle e também alcançar almas perdidas. Vamos pedir ao Senhor que nos dê essa possibilidade, como deu a Paulo e a Silas, pregar a palavra, levar a palavra, a mensagem da Boa Nova, àquelas almas que ainda estão fadadas, fadadas à perdição, e que nós sabemos que existem eleitos do Senhor, esperando receber a mensagem do Evangelho, para assim ser alcançados pela salvação. Que Deus abençoe cada um de vocês, suas famílias, e que Deus nos fortaleça nesse momento tão difícil de nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus. Amém.